bom aí, filha? A paz, amados. Bom dia. Que alegria. Um feliz domingo para quem está aí me ouvindo nesta manhã, onde nós estamos aqui reunidos como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, para adorar o único que é digno do nosso louvor, da nossa adoração, o nosso amado Jesus. Eu queria convidar você que está aí do outro lado, você que está aqui, para aquietarmos os nossos corações neste momento, que nós vamos estar falando com o nosso Pai, com o nosso Abba Pai. Que Ele venha derramar da sua graça sobre nós nessa manhã. Que Ele venha derramar do seu bálsamo de Gileade, aquele que cura, que tira toda ferida, todo cansaço, que nos renova, que vem com a sua paz nos encher, porque só o Senhor pode fazer isso. E é neste lugar que eu quero convidar você que está aí para entrar. Você está preparado para entrar no Santo dos Santos? Você está preparado? Aquieta o seu coração neste momento. Eu gostaria de fazer uma oração de adoração, de agradecimento ao Senhor. Mas antes eu gostaria de ler com vocês aqui o Salmo 1, que diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quem aí quer estar plantado junto a essas águas, águas da vida, a água que quando nós bebemos, nós nunca mais teremos sede. Este é o nosso amado, esse é o nosso Deus. Foi por isso que Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho Jesus para morrer e pagar os nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. E por isso nós podemos estar aqui celebrando, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E hoje Ele está vivo entre nós. Mas para sentirmos verdadeiramente a sua presença, nós precisamos convidar o nosso amado. Então eu queria convidar o nosso rei, queria convidar você que está aí para dizermos palavras a Ele, como nós o adoramos, expressar o nosso amor pelo Pai. Como nós podemos fazer isso, amados? Cuidando das coisas que são do alto, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais o Senhor nos acrescenta. Por isso, vamos começar adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Queria convidar você que está aí, você que está aqui, para entrarmos neste momento na presença do nosso amado. Vamos convidar Ele para entrar. Oh Deus Todo-Poderoso, louvado seja o seu nome, engrandecido seja o Senhor. Obrigada, Pai, pelo dia, oh Deus, que o Senhor fez respirarmos, Deus. Pela sua graça nós podemos estar aqui. Oh Senhor, obrigada pelo dom da vida, obrigada por mais um dia de vida, Senhor, onde nós podemos expressar o nosso amor por Ti. Eu queria começar essa oração pedindo perdão pelos meus pecados. Tenha misericórdia de mim, Senhor, lava-me, Deus, com Teu sangue, oh Senhor, aquele derramado na cruz do Calvário, Senhor, aquele, Senhor, que foi cravado, Senhor, naquela cruz, e em meio à dor, Senhor, o Senhor derramou a sua última gota, Senhor, pela minha vida.
E muitas vezes, Senhor, eu não valorizo. Oh, Senhor, eu queria, Pai, estar aqui pedindo perdão pelos meus pecados da minha casa, os pecados, Senhor, da sua igreja. Oh, Senhor, daqueles que ainda não te conhecem, Deus. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes, Pai, que nós deixamos de cumprir o nosso chamado, falar do seu amor a todas as pessoas, Senhor, apresentar o reino do seu maravilhoso amor. Ah, Senhor, como é bom, como é maravilhoso estarmos na sua presença. Não há outro lugar, Senhor, que eu gostaria de estar, senão aqui te adorando, te bendizendo. Oh, Deus, como eu te amo, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada pelo seu infinito amor, Senhor. Ó, Senhor, neste momento, Pai, como igreja de Cristo, Senhor, eu te convido para entrar, Senhor. Preparamos aqui, Senhor, um altar, para que o Senhor venha com o seu fogo do céu e incendeie, Senhor. Precisamos, ó Pai, ser renovados por Ti. Precisamos, Senhor, sentir, ó Senhor, a Sua presença. Nós sabemos que o Senhor está conosco, Pai. Mas queremos, Senhor, mais. Temos fome e sede da Sua presença. Temos saudade, Senhor, do tempo que o Senhor nos abraçava, Senhor, que nós sentíamos o Seu amor. Deus, que nada mais importava, Senhor. Essa paz que excede todo entendimento. É esta paz, Senhor, que nós precisamos. Estarmos, Senhor, abraçados contigo, Deus, como um cobertor, Senhor, que aquece os nossos corações, Senhor, tantas vezes frio, oh Deus, de pedra. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nesta manhã, Senhor, troca, Deus, o nosso coração de pedra, Senhor, por um coração de carne igual ao seu. Renova-nos, Senhor, em Ti, renova nossa mente, Senhor. Oh, Pai, eu clamo a Ti, Senhor, que possamos, Senhor, pensar como o Senhor. Que os nossos pensamentos estejam no alto, Deus. Que toda palavra lançada sobre as nossas vidas, que caiam por terra em nome de Jesus, Pai. Senhor, nos faz, Senhor, de novo. Oh, Deus, renova-nos, Senhor, em Ti, para que possamos verdadeiramente Te adorar. Porque o Senhor é digno, Senhor, de tudo. O Senhor é digno de tudo, Senhor. Nos ajuda, Pai, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, doce Espírito Santo. Nos ajuda a orar com gemidos inexprimíveis, para que a nossa oração alcance o coração do Pai. Nos ajuda, Senhor, a prepararmos um ambiente agradável, para que o Senhor possa vir e se sentir à vontade. Fala conosco, Pai, tudo aquilo que está em desordem, Senhor, para que possamos consertar enquanto há tempo, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que o mundo jaz no maligno, Deus. Tantas vidas sendo ceifadas, hoje há tantas pessoas chorando, Senhor, os seus mortos, e nós podemos estar aqui agradecendo pela vida, Senhor. Oh, Pai, nos ajuda a acordarmos desse sono, Senhor, que o mundo tem colocado em nossas mentes, essas distrações, Deus, que tem roubado o seu lugar de honra. Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. Tu és o príncipe da paz, o Senhor dos senhores. Tu és, oh Deus, o leão da tribo de Judá. Mas também Tu és o cordeiro, aquele que foi mudo e calado, oh Senhor, oh, para ser abatido, Senhor, para ser morto em nosso lugar. Oh Senhor, o Senhor comprou aquela cédula que era contra a minha vida, contra a vida dos meus irmãos. Por isso, Pai, nós podemos ter esperança num futuro, Senhor, de glória, Pai, porque o Senhor já pagou o preço, Senhor. Oh Deus, e neste domingo, que é um domingo de ceia, onde nós, Senhor, trazemos, oh Pai, a memória, o pão, a mesa, o corpo de Cristo, o Teu sangue, e compartilhamos e refazemos a nossa aliança com o Senhor. Oh Senhor, enquanto nós Te adoramos, Pai,
enquanto nós bendizemos o seu nome. Vá ministrando em nossos corações. Traga, Senhor, arrependimento das coisas que não te agradam, para que possamos andar, Senhor, num caminho firme e seguro, onde o Senhor está presente. Porque Tu és santo, Pai, o Senhor não pode compartilhar, Senhor, oh Deus, de lugares impuros. Nos ajuda a nos purificarmos, Deus. Obrigada, Pai, por esta manhã. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar, Senhor, todos aqueles que ouvirão essa mensagem, todos aqueles que estão, Senhor, ouvindo agora. Deus, que sejam alcançados, Senhor, pelo Seu maravilhoso amor, pela Sua presença, Pai. Oh, Senhor, que eles possam Te conhecer. Então, Senhor, eu peço a Ti, em nome de Jesus, usa-nos, Pai. Porque ai de nós, se Teu Espírito Santo não habitar, Senhor, em nossos corações. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos, Senhor. É só o Senhor que convence os Seus filhos do pecado, do juízo, Senhor. Mas ajuda-nos, Senhor, a sermos boca do céu na terra. Nos dê sabedoria para falar do Seu amor, para pregar o Seu evangelho, as boas novas de Cristo, a todos aqueles, Pai, que ainda não Te conhecem. E aqueles que estão, Senhor, afastados de Ti. Que hoje seja o dia, Senhor, da volta, como o filho pródigo que volta à casa do Pai e ainda pode usufruir da herança. Então eu quero convidar você que está distante, volte para a casa do Pai, porque Ele está de braço aberto esperando para te abraçar, para te receber. Basta que você deixe para trás tudo aquilo que não condiz com a santidade de Cristo. Basta que você se arrependa e mude de direção. E nosso Deus é amoroso. Amados, vamos buscar o Senhor enquanto nós podemos encontrar. Ele é uma pedra preciosa, a mais preciosa. Vamos buscá-lo de todo o nosso coração. E que sejamos aqueles que trazem a glória de Deus, aqueles que têm uma palavra rema, aqueles que mostram aos que estão perdidos como é bom e como é maravilhoso este lugar de paz, de alegria. É só o nosso Deus que pode nos dar, é só na Sua presença. Então estamos aqui alegres, com nosso coração contrito e quebrantado, bendizendo o nome do nosso Rei, do nosso Senhor, que é digno de todo o nosso tempo. Obrigada, Jesus. Nós estamos aqui com prazer, Senhor, para Te adorar, para ser a Sua igreja de Cristo, Senhor. Oh Deus, livra-nos de tudo aquilo que nos afasta da Sua presença. Derrama o Seu fogo nesta manhã, Senhor. Este culto é para Ti, Senhor. É para Te adorar, é para Te bendizer. É para declarar o nosso amor. Enquanto nós Te adoramos, vá nos transformando de acordo com o Seu querer. Vá falando conosco, Senhor. Vai colocando tudo em ordem, Pai. Abençoe cada um, Senhor, neste momento, com uma presença dobrada, Pai. É o que eu Te peço. Que o Seu fogo invada cada lar. Entre em todos os cômodos, Senhor, e sinta-se à vontade. Tu és o nosso convidado de honra, Pai. Tu és o nosso tudo, o nosso amado. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Bendizemos o Seu nome. Te adoramos, Pai. Louvado seja o Seu nome, Senhor. Obrigada por falar conosco e por nos usar, apesar de nós, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Aleluia, glória a Deus. É muito bom nós estarmos juntos aqui para adorar ao Senhor, amém? É um tempo exclusivo que nós dedicamos a Ele. O Senhor se alegra, Ele gosta de quando nós dedicamos um tempo limpo, um tempo puro e damos a Ele.
oferecendo as nossas vidas em sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Amém? Vamos então estar louvando ao Senhor, adorando o nome dEle, por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Diga a Ele: eu estou voltando à essência da adoração. Muitas vezes nós nos afastamos, ficamos distante do Senhor, e constantemente nós precisamos voltar à essência da adoração, e a essência é Jesus. Então cante. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Não sei. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. E de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és
Esse é o som da tua noiva. Esse é o som da tua igreja apaixonada, fascinada por ti. Esse é o som da tua noiva. Esse é o som da tua igreja apaixonada, fascinada por ti. Vem Jesus e toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Corações apaixonados, corações entrelaçados, o meu e o teu. Meu amado e eu, corações apaixonados, corações entrelaçados, o meu e o teu. Meu amado e eu. Vem dançar. Eu ouço o som da minha noiva. Eu ouço o som da minha igreja apaixonada, fascinada. Eu ouço o som da minha noiva. Eu ouço o som da minha igreja apaixonada, fascinada por mim. Estou aqui e vim tomar o meu lugar. Estou aqui vim dançar. Estou aqui e vim tomar o meu lugar. Estou aqui vim dançar. Te amamos, Senhor. Obrigada, meu Deus, pela tua presença.
Obrigada, Senhor, porque sabemos que o Senhor está aqui. Obrigada pelo teu toque de amor essa manhã, Pai. Obrigada, Senhor, porque já podemos te sentir, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos ama, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou primeiro, Deus. Obrigada porque o Senhor tem misericórdia e graça sobre as nossas vidas e hoje podemos te adorar livremente, declarar o quanto tu és santo, santo, santo. Tu és poderoso, tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Pai. Oh, Jesus, nós queremos te adorar, te entronizar enquanto o Senhor está sentado em um alto e sublime trono. Nós estamos aqui declarando que te amamos, Deus. Não somos dignos de estar diante da tua presença, mas te adoramos, Senhor, diante da tua majestade, Jesus. Oh, papai, te amamos, Jesus. Obrigada pela tua presença, Deus. Tu és santo, poderoso, altíssimo, digno de receber toda a honra, glória, louvor, majestade. Oh, Jesus, obrigada pela tua presença essa manhã. Obrigada porque o Senhor nos toca. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos vê. Obrigada porque o Senhor recebe a nossa adoração. Mesmo sendo impuros, o Senhor inclina os seus ouvidos para nós, Senhor. Oh, Pai, essa manhã queremos nos juntar aos anjos e declarar o quanto tu és santo, o quanto tu és digno, o quanto tu és bom em todo tempo. Oh, aleluia, Jesus, te amamos, te amamos, te amamos, Deus. Oh, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente.
presença de glória. Eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia, Senhor. Toda glória, toda honra seja dada a Ti, Pai. Todo domínio, toda majestade pertence a Ti, Senhor. Quem já pisou no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de entrar no Santo dos Santos, porque por intermédio de Jesus nós temos pleno acesso ao coração do Senhor. Nós temos pleno acesso à sua graça, à sua Shekinah, à sua presença. E nós não conseguimos mais viver em outro lugar. A nossa vida não tem mais graça se nós não estivermos no Santo dos Santos, não estivermos junto contigo, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, se alguém um dia saiu desse lugar, traga ela de volta, Senhor. Traga essa pessoa de volta para junto adorarmos a Ti, Senhor. Não há outro lugar onde nós queremos estar, a não ser diante da Tua graça, diante da Tua presença, Pai. Nós Te adoramos, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Para louvor e glória Tua é que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Te agradecer essa manhã por tudo que o Senhor tem feito, porque Tu és tão bom, Pai. Estamos aqui esta manhã para declarar que Tu és bom em todo tempo, em toda circunstância, Pai. Assim como disse esse louvor, Pai, uma vez que experimentamos viver e entrar e pisar no Santo dos Santos, não conseguimos mais viver em outro lugar, Deus. Porque quando entramos no Santo dos Santos, aprendemos a viver, Senhor, no sobrenatural. Aprendemos a sentir a Tua
presença, aprendemos a ouvir a tua voz, aprendemos, Senhor, a te sentir bem pertinho de nós, e deste lugar nós não conseguimos mais sair. Também significa, quando estamos no Santo dos Santos, quando dependemos de ti, que nós seguimos as tuas palavras, que te buscamos, que te priorizamos, Pai. Oh, Senhor, é neste lugar que queremos estar, Senhor, dependentes de ti, Senhor. Queremos ter fome e sede de ti. Então, Espírito Santo, capacite-nos a te buscar, a te priorizar em nossas vidas, a entregarmos aquilo que temos de melhor, não aquilo que sobra, Pai, mas tudo a ti. Quando entramos no Santo dos Santos, aprendemos que dependemos de ti, que não importa a circunstância que vivemos aqui na terra, se temos muito ou se temos pouco, se temos muita saúde ou se está faltando saúde, se temos muito dinheiro ou pouco dinheiro. Quando estamos neste lugar, nós entendemos que tudo vem de ti e que nós dependemos de ti, que o Senhor é o dono da vida, que o Senhor sopra em nós o fôlego de vida, mas que o Senhor também pode tirar. Então, que nós dependemos de ti, nós não conseguimos nada com a força dos nossos braços. O Senhor é o dono de tudo, de todo o ouro, de toda a prata. Então, se temos muito, amanhã podemos não ter nada, e se temos nada, amanhã podemos ter muito. Que nós possamos aprender a depender e depositar tudo aos teus pés, a obedecer os teus mandamentos e a entender quando o Espírito Santo nos guia, Pai. Que possamos entregar tudo que temos e tudo que somos, não somente os 10% do dízimo, mas que possamos entregar as nossas vidas aos teus pés e entender que dependemos de ti, que tudo vem de ti. E se estamos aqui é por causa da tua graça, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame, Pai. Derrame, abre as comportas dos céus. Aqueles que estão faltando, que o Senhor traga prosperidade. Que o Senhor traga, Senhor, o sobrenatural. Que as pessoas possam experimentar o que é viver no sobrenatural. E entender que longe de Ti não podemos mais viver, Pai. Nós estamos aqui porque te amamos, te adoramos, te honramos, Senhor. Tu és bom, Pai. Obrigada porque Tu és bom em todo tempo. Em nome de Jesus. Amém. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Ele é bom. Sua misericórdia, o seu amor, a sua graça, ela se renova todas as manhãs. Queridos, a graça do Senhor, ela te alcançou. Ela te deu pleno acesso a Deus. O amor de Jesus, Ele te alcançou. Você sabia que você já foi perdoado essa manhã? Mas o que você precisa fazer? É fazer como Jesus. Voltar ao trono da graça. Confessar o seu pecado. Nós somos todos réus, confesso. Não há sequer um, porque todos pecaram e foram separados, destituídos estão da glória de Deus. Nós somos separados da glória de Deus, mas Jesus, Ele veio e nos reatou ao coração de Deus, e hoje nós temos acesso ao coração de Deus. A única pessoa que consegue me separar do amor de Deus sou eu mesmo. Eu consigo me separar.
Ele todos os dias Ele te perdoa e Ele pede a você para você se reconectar a Ele por intermédio da confissão de pecados. Assim como minha esposa fez aqui, pediu perdão pelos pecados. Você peça perdão ao Senhor. Se você confessa a Ele, você é perdoado automaticamente, porque o perdão dele já chegou até você. A única coisa é que o diabo, ele quer ter legalidade sobre a sua vida. Então, se você não confessa, você dá lugar para o acusador, para ele te acusar, para ele apontar o dedo. Mas quando você confessa, é a mesma coisa de você pegar aquela culpa e falar assim: olha, Jesus, ele já me perdoou. Então eu estou confessando, eu estou depositando na cruz os meus pecados, assim como Jesus fez por mim e por você. Ele perdoou os nossos pecados. Ele confessou os nossos pecados na cruz. Amém? Deus, ele é bom. Deus, ele é maravilhoso. Coloquei aqui, estava meditando na palavra, e as bênçãos de Deus estão na sua casa. As bênçãos de Deus em sua casa. Foi o tema da mensagem que nós colocamos aqui. E nós estaremos lendo aqui uma passagem que fala sobre isso, né? Fala sobre as bênçãos de Deus e o posicionamento que um homem chamado Neemias teve diante de algumas situações que aconteceram dentro da casa de Deus, né? Estarei lendo aqui Neemias capítulo 13, versículo 4 ao 12. Neemias capítulo 13, versículo 4 ao 12. Diz a palavra do Senhor: antes desses acontecimentos, o sacerdote Eliasibe, que era o encarregado do depósito do templo, havia se ligado com Tobias por laços parentesco. Por isso, havia deixado que Tobias usasse uma sala grande, onde antes eram guardadas as ofertas de cereais e de incenso, os objetos usados no templo, as ofertas para os sacerdotes e a 10ª dos cereais, do vinho e do azeite dado para os levitas, para os músicos e para os guardas do templo. Porém, quando isso aconteceu, eu estava em Jerusalém, porque no ano 32 do reinado de Artaxerxes da Babilônia, eu havia voltado para lá, a fim de dar ao rei um relatório. Mas depois de algum tempo, ele deixou que eu voltasse. Então eu voltei para Jerusalém e fiquei sabendo do mal que Eliasibe havia feito, deixando que Tobias usasse a sala do templo. Eu fiquei tão furioso que joguei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Depois, dei ordem para que a sala fosse purificada e que os objetos do templo, as ofertas de cereais e o incenso fosse colocado ali de novo. Eu soube também que os músicos do templo e outros levitas haviam saído de Jerusalém e voltado para suas fazendas, porque o povo não estava dando o suficiente para o sustento deles. Então, repreendi as autoridades por deixarem que o templo ficasse abandonado. Depois, trouxe de volta para o templo os levitas, os músicos, e os coloquei de novo nos seus postos. Aí, todo o povo de Israel começou de novo a trazer para o depósito do templo a 10ª de cereais, do vinho e do azeite. Pai querido, Pai de amor, Pai, nós te amamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra
que ela vem e renova o nosso ser. Ela sempre traz um direcionamento para as nossas vidas. Ela é uma bússola. Ela nos direciona para onde nós devemos caminhar. E essa bússola, ela aponta direto para Jesus. Porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por ele. Então nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra lida. Espírito Santo, que a revelação dessa palavra, que é viva e eficaz e é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, venha entrar como entrou no meu coração e continue entrando, e faça isso na vida de cada pessoa aqui que está ouvindo essa palavra, para louvor e glória do seu nome, porque de ti, por ti e para ti são todas as coisas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos aqui falando de um contexto aonde que Neemias, ele foi um homem que reconstruiu os templos de Jerusalém. Ele recebeu uma mensagem dos parentes, dos amigos. Ele trabalhava na casa do rei Artaxerxes, e ele estava ainda no contexto, ele estava exilado. O povo de Israel continuava ainda exilado. Uma parte das pessoas estavam presos na Babilônia, porque Deus permitiu que o povo de Israel, ou seja, nos dias de hoje, a igreja tivesse ido para a Babilônia e ficasse um tempo cativo na Babilônia devido à desobediência à voz do Senhor. E o profeta Jeremias sempre falava: pessoal, endireite seus caminhos, porque senão vai vir sobre vocês um grande tempo de escravidão. Eles também não cultivavam, eles não obedeciam às estações da terra, e esse foi um dos motivos que aconteceu, porque o povo foi exilado na Babilônia. Eles não obedeciam os 70 anos, de 7 em 7 anos a terra tinha que descansar, depois de 70 anos a terra também tinha que descansar. E o povo desobedeceu a Deus, e por causa disso eles foram para a Babilônia. E nisso Neemias, ele era copeiro do rei. Ele era um homem que cuidava das coisas do rei. Ele era uma pessoa que tinha um bom ânimo. O rei sempre olhava Neemias com bons olhos. Ele era de Israel, ele era judeu, porém ele estava preso na Babilônia e ele estava servindo direto ao rei. O rei tinha muita intimidade com Neemias, a ponto de Neemias estar triste devido à informação que chegou a ele de como que estava Israel, como que estava os templos de Jerusalém, como estava o povo de Israel, o templo, os muros de Jerusalém. E ele resolveu ir até Jerusalém e reconstruir o templo, reconstruir o muro, perdão. Quem reconstruiu o templo foi Esdras. Ele reconstruiu os muros. E nesse tempo, enquanto eles estavam reconstruindo os muros, tampando as brechas, fechando as brechas, muitas pessoas, os amonitas e os moabitas, eles estavam querendo acabar com o povo de Israel. Eles queriam destruir, eles não queriam permitir que o templo fosse, que os muros fossem reedificados. Mas Neemias, ele criou muita coragem. Ele foi preparado por Deus. Foi ali naquele lugar e começou a reconstruir os muros. E Neemias chegou e terminou a parte da reconstrução dos muros. Mas existiam 2 indivíduos, Sambalate e Tobias, 2 homens que eles eram usados pelo inimigo para tentar destruir, para tentar fazer com que os muros não fossem reedificados. Eles ficavam querendo conversar com Neemias, marcando reuniões com eles, mas Neemias falava para ele: eu tenho uma grande obra,
eu tenho um grande trabalho a fazer, eu não posso dar ouvido a vocês. Neemias sabia que era uma emboscada. Eles queriam matar com Neemias, queriam acabar com Neemias. Mas Neemias, ele foi muito corajoso. E os homens, quando estavam reconstruindo os muros, com uma mão eles usavam uma espada e com a outra eles usavam uma ferramenta. Reconstruiu o muro e as ferramentas e as armas ficavam do lado deles, porque se eles bobeassem, os inimigos iriam atacá-los. Eu abro aqui um parente para dizer a você, meu irmão, todas as vezes que você se propõe a tampar as brechas da sua vida, você tem que estar vigilante, você tem que estar em atenção, porque o inimigo vai fazer de tudo para que você não feche as brechas da sua vida. É bem assim na nossa vida, no mundo espiritual, é desse jeito. Se nós não vigiarmos, nós sabemos que o diabo ele está como um leão ao nosso derredor, como um leão, esperando uma brecha para poder entrar e destruir. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Sambalate, quem era Sambalate? Ele é inimigo do povo de Deus. Sambalate, ele também ele queria desanimar o povo. Ele era zombador, ele ficava zombando, porque às vezes quando você sofre um bullying, que é chamado aqui nos Estados Unidos, né? Um bullying, você sofre as pessoas começam a zombar de você, muitas vezes o desânimo vem por esse caminho, né? Ele era invejoso, Sambalate, e ele era inimigo do povo de Deus, ele era um grande inimigo do povo de Deus, e ele queria fazer de tudo para que esses muros não fossem reconstruídos. Olha quem era Sambalate. Neemias capítulo 4, versículo 1 e 2. Quando Sambalate ouviu que estávamos reconstruindo o muro de Jerusalém, ele se enfureceu e começou a zombar dos judeus. Ele falou perante os seus amigos e o exército de Samaria, dizendo: o que estão fazendo esses judeus miseráveis? Pois acreditam que vão deixá-lo reconstruir o muro e voltar a oferecer sacrifícios? Talvez pensem que vão poder acabar o muro em um dia e que poderão tirar pedras novas desse monte, do pó e ruínas queimadas. Olha a atitude dele quando Neemias chegou e começou a reconstruir os muros. Ele falou: quem que é esses caras? E começou a falar de uma forma meio que zombando, né? Ele falou de uma forma onde que o povo, ele queria intimidar o povo de Deus, ele queria fazer com que o povo de Deus parasse essa grande obra, parasse no meio do caminho, desanimasse. Ele ameaçava, queria pôr medo nas pessoas. Mas todas as vezes que ele falava isso, Neemias se fortalecia e ele falava: eu estou no lugar certo, estou fazendo a coisa certa. Eu abro um outro parente aqui para dizer para você, meu irmão, todas as vezes que você começar a fazer a coisa certa, muitas adversidades, muitas tempestades, muitas ondas vão vir sobre a sua vida. Esse é como que eu posso dizer? É um norte para dizer que você está fazendo a coisa certa. Agora, se a sua vida tiver tudo normal, tiver tudo tranquila, tiver tudo em paz, é sinal que tem alguma coisa de errado. Porque quando Deus ele quer extrair de nós o melhor, ele quer extrair o azeite. A azeitona ela precisa ser moída, ela precisa ser amacetada para poder, depois de um tempo,
O Senhor, ela encandece, ela fica parada, aquele óleo que foi tirado, ela fica parada e toda a sujeira desce. E o Senhor vem e tira toda a impureza. E o azeite, a essência, ela vem. E por intermédio desse azeite, você vai curar, você vai abençoar, você vai iluminar outras pessoas. Porque é difícil a gente passar por esses processos. Existem processos em nossa vida que é dolorido, dói demais, é cansativo, é estressante. Mas Deus, Ele quer nos apertar, Ele quer nos moer por amor a Ele. Porque a glória da segunda casa, ela vai ser melhor do que a da primeira. Então, se está tudo bem, é alguma coisa errada que está na sua vida, na minha vida. Porque é um processo de crescimento, nós precisamos crescer. De vez em quando o Senhor, Ele dá uma pausa, mas depois vem uma outra tempestade. Por isso que Jesus diz que no mundo nós teríamos aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando você estiver fazendo uma grande obra, pode ter certeza que o Senhor, que os inimigos, eles vão querer desanimar, vai acabar com seus sonhos. Porém, nós precisamos olhar para Jesus e pelos exemplos que o próprio Deus coloca na Bíblia. Neemias manteve-se firme e não caiu nas ciladas do inimigo. E também estarmos firmes no propósito de Deus, que Deus tem para nós. E não vamos desistir desse propósito. Nós não vamos desistir. Quando o diabo ele vier contra-atacar, nós vamos avançar. Nós vamos avançar. Quando ele vier querer nos desanimar, nós vamos contra-atacar. Nós vamos ir, nós vamos avançar. Porque a Bíblia fala que nós não devemos ficar em posição de defesa, mas sim de ataque. A Bíblia fala assim, que a nossa luta não é contra homem, não é contra a carne ou sangue, mas é contra o diabo e os seus anjos, que operam nas regiões celestes. Ele quer tirar a gente dessa grande obra. O diabo ele quer destruir, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas olha, eu tenho uma notícia para você. As portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Ela vai ficar fechada, querendo colocar pessoas lá dentro, mas nós vamos entrar em posição de ataque e vamos atacar o inferno e tirar muitas almas de lá. Amém? Eliasibe, sacerdote, ele coloca dentro das câmaras do templo Tobias. Eliasibe, eu não sei se ele casou com a esposa de Tobias, eu não sei se Tobias casou com a esposa de Eliasibe. Eliasibe, ele era um sacerdote, ele era um homem responsável por cuidar do templo do Senhor. E sabe o que Eliasibe fez? Ele colocou dentro da casa do Senhor o inimigo, colocou nas câmaras, na parte de alimento, na parte do azeite, na parte do vinho. Ele tirou todas as coisas que tinham ali, que era do templo, para sustento dos levitas, que era para sustento do povo de Deus, e colocou o inimigo dentro da casa do Senhor. Eu digo a você, meu irmão, minha irmã, nós precisamos vigiar. Nós somos sacerdotes do Senhor. Nós somos levitas. Nós somos responsáveis pela casa do Senhor. Onde que é a casa do Senhor? É o meu templo, o meu corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. E muitas vezes nós permitimos que Tobias entrem em nossas vidas e tirem tudo. O que simbolizava? Nós olhando aqui na Bíblia, azeite. O azeite,
o sacerdote ele usava para ungir, que nos dias de hoje representa o Espírito Santo. O vinho representa a alegria na casa do Senhor. A minha é pentecostal aqui, né? Não sei se vocês estão ouvindo. É pentecostal. O vinho, a alegria. Todas as vezes que o inimigo ele entra na nossa vida por intermédio de uma brecha, por intermédio de uma situação, a primeira coisa que ele vai começar a tirar de você é a unção. Ele quer tirar de você a unção. Depois ele quer também tirar a alegria. E depois ele quer tirar o alimento, as ofertas que nós entregamos ao Senhor no templo. Nós entregamos a oferta ao Senhor. E para que servia essas ofertas? Para poder cuidar dos sacerdotes e dos levitas. E toda aquela oferta, ela não estava mais lá. O azeite, os grãos, o vinho, não estava mais nesse lugar. Por quê? Porque Eliasibe permitiu que Tobias entrasse naquele lugar. Então, quando nós abrimos espaço para o adversário, para o inimigo, eles vão colocar, ele vai querer tirar de nós a unção, a alegria e o alimento que alimenta os adoradores, a adoração. Nós passamos a ficar frios, ficar sem o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai se apagando porque não tem azeite. O vinho se acaba porque não tem alegria. E o que nos alimenta, as ofertas que o povo entregava para oferecer aos sacerdotes, aos levitas que eram os responsáveis pela adoração, ela acabou. E aí os levitas eles saíram, eles precisaram ir para o campo, para as fazendas para trabalhar, porque na casa não tinha mais alimento. Olha o que diz Neemias 13. Antes desses acontecimentos, o sacerdote Eliasibe, que era o encarregado dos depósitos do templo, havia se ligado com o inimigo, com Tobias, por laços de parentesco. Não sei se era cunhado, se era... ele se ligou a Tobias. Por isso, havia deixado que Tobias usasse uma grande sala, onde eram guardadas as ofertas de cereais e do incenso, os objetos usados no templo, as ofertas para os sacerdotes, a 10ª dos cereais, do vinho, do azeite, dado para os levitas e os músicos, e para os guardas do templo. Não devemos nos conectar e nem permitir que o inimigo faça morada em nossas vidas espirituais. Devemos apenas dar lugar ao Espírito Santo. E você vê que é um conjunto de ofertas aqui. É azeite, é vinho, é cereal, é aonde que compõe um culto a Deus. É tudo que nós precisamos. Se nós não tivermos azeite, não adianta nós queremos ministrar a palavra, porque o Espírito Santo não vai tocar aos corações. Se nós não tivermos a alegria da salvação, se nós não tivermos o vinho que representa a alegria, nós não vamos ter a alegria da salvação. O apóstolo Paulo, ele falava: eu sei viver em qualquer situação. Eu sei estar tanto na riqueza quanto na pobreza, nada disso vai me abalar. Porque dentro de mim existe um dínamo, existe o Espírito Santo que me move, que me coloca nos lugares. 1 Coríntios 6,19. Acaso vocês não sabem
que vocês santuários do Espírito Santo que habita em vocês e que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? O que o apóstolo Paulo está nos advertindo aqui? Nós não podemos dar lugar aos Tobias da vida, porque nosso corpo não é nós. Uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso corpo já não é mais nosso. Assim, quando nós nos casamos, o homem, ele passa a ser da mulher, e a mulher passa a ser do homem. Eles não são mais donos dos seus corpos. Então, eu tenho que me arrumar bem para minha esposa. Hoje mesmo eu coloquei uma roupa, eu falei, tá bom assim? Ela, tá bom. E ela também perguntou para mim, que você achou? Como que eu estou? Eu falei, está ótima, está linda. Então, nós não somos mais, nosso corpo não é mais nosso. Olha o que o apóstolo Paulo nos adverte: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são mais de vocês mesmos? Nós não somos de nós. Eu não sou meu, eu não me pertenço, eu pertenço a Deus, e você também pertence a Deus. Então nós não devemos dar espaço para outras coisas, porque eu não tenho outra opção a não ser agradar o coração de Deus. Quando o inimigo ocupa lugar em nossas vidas, a adoração, a unção desaparece, a alegria vai embora, deixamos de ofertar ao Senhor, nós paramos de ofertar. Aqui eu não estou falando de dinheiro. No Antigo Testamento, a oferta, a moeda de troca, sim, era o azeite, era o alimento aonde que os sacerdotes eles precisavam se alimentar. O trabalho do sacerdote era cuidar das coisas de Deus, cuidar do templo de Deus. Os levitas em adoração ficavam dentro do templo do Senhor, adorando a Ele constantemente. Então, aqui a oferta que Deus está falando aqui, que a palavra está falando aqui, nesse contexto era alimento. Mas nós não devemos deixar reserva nenhuma. Nós temos que entregar tudo que nós temos, todo o nosso corpo, toda a nossa família, tudo que nós temos ao Senhor. É tudo dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas é do Senhor, pertence a Ele. Nós viemos por intermédio dele, nós vivemos por Ele e nós voltaremos para Ele. Tudo pertence ao Senhor. Neemias 6, 10 e 11, a parte 11 somente o B. Eu soube também que os músicos do templo e outros levitas haviam saído de Jerusalém e voltado para suas fazendas, porque o povo não estava dando o suficiente para o sustento deles. Então repreendi as autoridades por deixarem que o templo ficasse abandonado. Quando nós damos a legalidade ao inimigo, quando o inimigo, nós abrimos espaço para que o inimigo entre em nossos corações, entre em nosso corpo, esse corpo ele se torna vazio e depois o inimigo começa a entulhar um monte de coisa. A Bíblia fala que se o inimigo, uma vez se um espírito ele sai e vai passear pela terra, procurar outro lugar, e ele não encontra, e ele volta. Se a casa estiver vazia, ele não volta sozinho, ele chama mais 7. Aquela pessoa que só tinha lá um vício, seja lá o que for, só tinha um tipo de espírito maligno que tomava conta dela, ela passa a ter mais 7. Passa a ter vícios, então nós ter uma infinidade de coisas. Então nós precisamos prestar atenção
Vigiar constantemente. Nós precisamos vigiar. O diabo, ele não está brincando, ele não está parando, ele está trabalhando 24 horas. E de alguma forma o inimigo se apodera das nossas vidas. Se isso acontecer, o que fazer? Nós temos que descartar as coisas que um dia nós permitimos que o inimigo colocasse dentro de nós. Ou seja, se o inimigo jogou alguma semente maligna dentro de você, igual em Eclesiastes fala que nós temos que cuidar da essência, né? Porque se uma mosca morta pousar numa essência, ela vai causar mau cheiro. É como se fosse um óleo precioso, uma mirra, um perfume precioso, mas se ele tiver sem tampa e uma mosca pousar ali dentro, aquele cheiro que era tão gostoso passa a ser um cheiro fedido, um cheiro mau. Isso são os nossos corações. Nós temos que cuidar dos nossos corações para que o inimigo ele não venha como uma mosca e repouse ali. E aquela essência, que é a essência do Espírito Santo, ela venha fazer mal, venha feder. Aí a gente passa daquela essência cheirosa, a gente começa a ficar... Tudo que a gente fala não tem mais graça, não tem mais sabor, não tem cheiro. Neemias 13:8, olha o que diz. Eu fiquei tão furioso que joguei todos os móveis de Tobias para fora da sala. O que nós temos que fazer? Lembrar aonde nós caímos, nos arrepender e colocar para fora todos os móveis que o inimigo colocou ali. Nós precisamos nos arrepender dos entulhos que colocamos em nossas vidas e fazer uma faxina espiritual em todo o nosso corpo, alma e espírito. Neemias 13:10. Depois dei ordem para que a sala fosse purificada e os objetos do templo, as ofertas de cereais e o incenso fosse colocado ali de novo. Ele fez o seguinte, ele jogou. Imagina Neemias chegando no templo e vendo aquele cara que estava atrapalhando a gente construir o muro, atrapalhando o povo de Israel, reconstruindo o muro, aquele cara atrapalhando, tentando até matar Neemias. Quando ele chega, ele vê aquele homem dentro das câmaras do templo. Ele olha aquele quadro e ele fala: cadê os sacerdotes? Cadê os levitas? Cadê o óleo? Cadê o vinho? Cadê os cereais? Aí o sacerdote Eliasibe fala assim: olha, o óleo, o azeite foi embora porque nós tivemos que dar espaço para colocar as coisas de Tobias. O vinho também, o cereal também. E porque não tinha alimento mais na casa, não tinha mais alimento na casa de Deus, os levitas e os sacerdotes tiveram que voltar para o campo para trabalhar, porque eles não tinham como se alimentar. E ele olhou assim para a cara de Tobias, falou: infeliz, o que você está fazendo aqui dentro? Eu acredito ali na hora que ele chamou uma dúzia de homens fortes lá, pega tudo que tem aqui desse homem e joga tudo para fora. Eu abro aqui um parênteses e digo a você, meu irmão, veja a sua vida, olhe aonde você caiu, se arrependa e volte para os caminhos do Senhor. Mas não adianta apenas nós tirarmos as coisas ruins que um dia o inimigo colocou dentro de nós. Nós precisamos tirar as coisas ruins, purificar
o nosso templo, a nossa vida, limpar e purificar. E depois nós precisamos trazer de volta o azeite, o vinho, os cereais, a adoração, os adoradores, os levitas, e levantarmos um altar de adoração e oferecer ao Senhor ofertas de sacrifícios de louvores. Neemias 13:11. Eu soube também que os músicos do templo e outros levitas haviam saído de Jerusalém e voltado para suas fazendas, porque o povo não estava dando o suficiente para o seu sustento. Mas nessa mesma hora, Neemias, ele purificou o templo, trouxe de volta o azeite, trouxe de volta todas as coisas. E o principal, ele chamou os levitas de volta e levantou um altar de adoração. Porque se nós não ocuparmos esses ambientes de adoração, ambientes aonde o Deus ele vai agir, o Espírito Santo, a Bíblia fala que Deus ele é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando nós passamos a adorar a Deus, nós estamos conectando o nosso espírito ao Espírito, direto ao Espírito de Deus. Por isso que quando nós estamos em um lugar de adoração, nós conseguimos ver coisas que fora do nosso tempo. O profeta ele vivia nesse lugar. Deus falava direto ao coração do profeta. Mas o profeta também tinha um coração de adorador, porque quando nós adoramos a Deus, nós passamos a ver as coisas lá na frente, porque nós saímos do nosso tempo chamado Cronos e entramos no tempo de Deus. Assim como Davi viu Jesus sendo glorificado, ele disse: levantai-vos, ó portas das vossas cabeças, ó portais eternos, que entrará o Rei da Glória. Ele viu Jesus entrando nos céus. E é nesse lugar que Deus quer que nós estejamos. Deus ele quer nos abençoar. A palavra de Deus ela vem para nos purificar, para nos corrigir, vem para nos abençoar. Nós precisamos entender as coisas que um dia nós permitimos que o diabo colocasse dentro de nós, porque ele não brinca, ele não para. Muitas vezes você está olhando ali uma situação, não, eu sou forte, eu vou ver isso daqui. Ah lá, tem uma foto de uma mulher seminua. Não, eu sou forte, eu aguento. Não, eu sou cristão. Não, eu só quero ver só para poder ensinar. Não entra nesse lugar, meu irmão. Não entra nesse lugar. Passa direto. Se você estiver no celular, estiver olhando alguma coisa, passa direto por isso. Porque quando você vai ali, você clica, você entra num ambiente, daqui a pouco você entra em outro, Quando você vê, a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. E quando você vê, você está com a sua alma presa nas mãos do inimigo, porque nós permitimos que Tobias entrassem em nossas vidas. Então nós precisamos cuidar da nossa alma, cuidar do nosso espírito, e fazer com que o Senhor ele tome todos os ambientes do templo do Espírito Santo, que é o meu, que é o seu corpo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos aonde você está. Se você tiver oportunidade, como um ato profético, coloque suas mãos como você está recebendo do Senhor. E nós estaremos orando por você agora, num ato de fé. E você vai estar recebendo do Senhor. O Espírito Santo, ele vai, se você não estiver lembrando aonde você caiu, o Espírito Santo, ele vai mostrar para você, ele vai revelar para você. Ele vai revelar coisas que muitas vezes você nem sabe porque você está nesse lugar. Coisas que veio da sua família, veio dos seus antepassados. E o Espírito Santo vai revelar em você. Mas feche os seus olhos e com um ato de fé, receba o que o Senhor vai falar com você. O que o Senhor está falando com você agora. E eu estarei orando. Pai querido,
Pai de amor, Espírito Santo, nós pedimos a Ti, Espírito Santo, entra nos lugares mais escuros da nossa alma. Oh Espírito Santo, que nos lugares onde Tobias, como colocaram os seus móveis, fizeram um alojamento ali, que são os demônios, os principados, as potestades, os príncipes desse mundo. Nós pedimos em nome de Jesus, Espírito Santo, entra nesses lugares escuros e traga uma luz, ó Pai, os lugares escuros da nossa alma, e nos mostre aonde que nós precisamos tirar, ó Pai, as coisas que não vêm de Ti, toda depressão, todo espírito que vem tentar desanimar, que estão zombando de você, que de alguma maneira eles não querem permitir que você reconstrua os muros da sua vida. Nós pedimos agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, desapareça agora. Assim como Neemias pegou, tirou todos os móveis para fora, tirou todas as coisas de Tobias para fora do muro de Jerusalém, nós declaramos agora, Espírito Santo, em nome de Jesus, todo espírito alojado dentro da alma do meu irmão, da minha irmã, agora nós declaramos agora, em nome de Jesus, saia agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Mas também, Pai, tem coisas que nós temos responsabilidades em fazer. Primeiro, nós temos que purificar o templo das nossas vidas, por intermédio da leitura da Tua palavra, que ela é como água que purifica. Então eu declaro a esse meu irmão, a essa minha irmã, Espírito Santo, dê forças, dê coragem, para que ela possa estar lendo a Tua palavra, limpando, purificando esse lugar, em nome de Jesus. E também, Senhor, nós precisamos trazer as ofertas de volta. Primeiro, o azeite, a unção, tempos de oração, tempo de adoração, tempo de busca ao Senhor. Então dê forças para esse meu irmão, para essa minha irmã, estar se enchendo com Teu Espírito Santo, porque muitos aqui, Senhor, não tem dentro do seu lar a alegria, que é o vinho, representado pelo vinho. Mas que o seu vinho venha a ser derramado dentro desse lar, transbordante, com alegria transbordante. Em nome de Jesus, transborde, Senhor, o cálice, que o cálice transborde sobre a vida desse meu irmão, sobre a vida dessa minha irmã. E também, Senhor, as ofertas, que nós possamos, ó Deus, oferecer a Ti o sacrifício, nos oferecer como sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Ti, que é o nosso culto. Queridos, se você mora sozinho, faça uma devocional, é um culto a Deus, em casa. Marque um dia, um tempo e faça uma devocional, nem que seja de 15 minutos. Faça uma devocional na sua casa. Se vocês estiverem em dois, se reserve uma hora, um tempo exclusivo para o Senhor, que seja de 15 minutos, mas faça uma devocional na sua casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós abençoamos a sua vida e declaramos sobre a sua vida que a paz,
que a graça do Senhor, que a luz do Espírito Santo, ela venha iluminar toda a sua casa, trazendo de volta a unção, a alegria, o alimento, a provisão de Deus e a adoração. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. A Ti, meu Paizinho, muito obrigado. Amém e amém. Queridos, hoje é o nosso dia de ceia. Hoje é o nosso dia de ceia. Paulo, eu sempre lembro de Paulo, porque Paulo ele não estava na ceia. Se você pegar ali, eu creio que foi um dos artistas fez aquela mesa da ceia, né? E se você olhar ali entre Jesus e os discípulos, Paulo não estava ali. E Paulo, ele não estava, mas foi uma das pessoas que melhor falou sobre a ceia de Cristo. E ele disse que Jesus, que na noite em que foi traído, na mesma noite que eles estavam, aquela mesa que nós vemos lá, né? Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu o pão e disse: esse é meu corpo, que é partido por vós. Ele partiu o pão e mostrou o que aconteceu, que iria acontecer. Esse é meu corpo, que é partido por vós. Comei todos, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, ele pegou o vinho, cálice, e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Bebei todos, fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, você está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então, se você preparou o seu pão, preparou o seu cálice, você está vendo em outro tempo isso. Se você vai ver daqui uma semana, um mês, não tem problema. Se prepare. Mas a Bíblia fala também que ninguém é digno de comer e beber do pão e do cálice. Mas quando nós passamos a fazer uma aliança com Jesus, nós temos um compromisso com Ele. Então nós devemos comer o pão e beber desse cálice. Caso você não tenha certeza ainda dessa aliança que você quer fazer com Jesus, porque Jesus, Ele te fez livre. Ele te fez livre. Você não é obrigado. Mas você não tem ainda uma certeza, então a Bíblia fala para você não comer desse pão e não beber desse cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, ninguém é digno. Eu não sou digno, mas um dia eu me batizei nas águas, eu entreguei a minha vida para Jesus, e a mesma coisa Jesus, Ele diz a você, Ele fala para você: faça um compromisso comigo, provai e vede que eu sou bom. Mas se você ainda não tem esse compromisso com Jesus, mas no seu coração você já falou: eu vou me batizar, você é livre. Você pode comer e você pode beber. Agora, se você tiver dúvida, é melhor que você espere mais um pouco. Porque se você comer e beber e no outro dia for como não aconteceu nada, você não teve um compromisso com Jesus, a Bíblia fala que você está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Então, se você já tem esse
selo no seu coração, independente que você se batizou ou não, mas procure uma igreja e se batize, fale com a gente vai te ajudar. Mas se você já tem esse selo no seu coração, coma do pão e beba do cálice. Amém? Pode comer. Ele levou sobre nós, sobre Ele, as nossas dores. Ele levou sobre Ele as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre as costas de Jesus, e suas pisaduras nós fomos curados, nós somos sarados. E nós passamos a nos reconectar a Deus. As chicotadas que arrancaram carne das costas de Jesus foi para pagar um preço muito alto. Preço com a sua vida. Mas Ele prevaleceu. Ele ressuscitou. Ele rasgou a cédula, a nota promissória que era contra a minha e a sua vida. E Ele mostrou para o diabo: eles não tem mais nenhuma dívida. Ele pagou, foi pago um alto preço. E Ele rasgou, falou: eles não devem mais nada. E hoje nós temos acesso ao coração de Deus. E ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E hoje nós devemos celebrar a Ele. Amém? Celebre a Ele, meu irmão. Celebre com muita alegria, porque Ele ressuscitou. Se você chegar no túmulo de Jesus em Israel, você vai ver lá: ressuscitou. O túmulo está vazio. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele ficou tempo aqui na terra com os discípulos, e depois Ele foi levado aos céus. Mas Ele não nos deixou só. Ele nos deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo, sabe, vó? Quando a senhora está ouvindo aquele louvor, está ouvindo muito além do sol, e o Espírito Santo começa a queimar no seu coração, que a senhora até chora. Foi esse presente que Ele deixou, vó. Jesus, Ele deixou para nós. Amém? Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor continue te abençoando. E eu vou pedir uma coisa aqui para você. Você que está ouvindo com seu marido, com a sua esposa, ou com seu filho. Lembra dessa palavra. Fala: mãe, pai, marido, esposa, nós precisamos tirar os Sambalates, os Tobias que estão sobre as nossas vidas. Lembre eles, um lembrando o outro, não como forma de acusação. Por favor, o papel do acusador não é nosso. O papel do acusador é do diabo, ele que vem nos acusar. Mas lembre o seu
esposo, seu filho. Lembra daquela palavra? Eu acho que isso daqui não está legal. Vamos construir um altar de adoração juntos, em família. Amém? Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Fiquem na paz do Senhor. E que Deus Ele te dê uma semana, um mês, um ano abençoado para louvor e glória dEle. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém. Tchau, tchau.